Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus no Salmo 96. Tem um eco aí, tem um eco. Mas é bom ir compartilhando o culto, né, irmãos? Vai compartilhando o culto com alguém. E hoje de manhã a irmã Bárbara está aí, acho que não chegou ainda não. A nora do Cacá, esposa do Vinícius, me passou uma mensagem dizendo que ela passa as reflexões para muita gente, né? E uma amiga disse assim: toda vez que eu estou numa luta, uma dificuldade, eu peço respostas a Deus, a reflexão é uma resposta de Deus para a minha vida. E hoje de manhã foi para ela. E graças a Deus por isso, né? A palavra de Deus vai alcançando os corações e a gente precisa fazer isso. E eu aqui estou chamando esse salmo de um hino missionário. É um cântico, um poema missionário. E nós vamos refletir um pouquinho sobre este salmo, esse poema maravilhoso. Diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Até aí, por enquanto, nós vamos abordar praticamente todo o salmo e vemos aqui de imediato o convite para todas as nações, todos os povos, todas as terras louvarem ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Todo o povo da terra precisa bendizer o Senhor. E há uma convocação, além desse convite para todos os povos, eu entendo que é uma convocação do povo de Deus para anunciar as boas novas. E aqui a gente vê algo interessante, que o povo de Deus realiza dois grandes propósitos. O primeiro é adorar a Deus, e o segundo tem a ver com a missão, não é? Anunciar as maravilhas de Deus, as boas novas do Evangelho. O salmo termina dizendo: o rei está chegando, ele vem julgar a terra com justiça. O rei está chegando. Domingo passado nós refletimos sobre o rei ressuscitou, e hoje este salmo está dizendo: o rei está voltando, ele está chegando. Nós precisamos viver essa compaixão urgentemente, anunciar Jesus a todos os povos. Quero tirar algumas lições aí, deixa a Bíblia aberta neste salmo e vamos acompanhar a palavra de Deus. É muito importante a gente conferir na palavra de Deus aquilo que está sendo pregado. Conferir, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Tá? Então a primeira lição que eu vejo aqui neste salmo, nesse poema, é uma tríplice ordem de adoração. Se você observar o versículo 1 e a parte primeira do versículo 2, ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem, mais uma vez ele diz, ao Senhor todas as terras. E a terceira vez: cantem ao Senhor, bendiga
bendigam o seu nome. É a ordem de cantar, 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 celebrar, não é? Cantar, tributar e outros termos do Salmo. Alegrem-se, regozijem-se. Então, há mais ou menos 15 formas aqui neste Salmo, diferentes de louvar ao Senhor. Cantai, tributai, alegrem-se, regozijem-se. E assim o salmista vai mostrando a importância de nós celebrarmos o Senhor, adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Louvar ao Senhor. A terra inteira é convocada a adorar a Deus, a celebrar ao Senhor com alegria. Toda a criação precisa louvar ao Senhor. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo precisa dar glória a Deus. E o verso 11, ele fala dos céus, terra e mar. Verso 12, ele diz: campo, árvores do bosque, tudo deve louvar ao Senhor. Às vezes a gente fica pensando assim, como é que animais, mar, terra, né, flores, podem louvar o Senhor? É um enigma, né? Mas toda a criação louva ao Senhor, adora ao Senhor, proclama as obras do Senhor, né? Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Isso é muito importante. E eu faço quatro destaques aqui nessa adoração ao Senhor. Veja na Bíblia aí. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é adoração com um cântico novo. Olha só. Cantem ao Senhor um cântico novo. Não é um cântico antigo. Você tinha uma música antiga antes de se converter, que você gostava muito, que você cantava muito, né? Pelo menos eu tinha, né? A gente tinha músicas. Agora, irmãos, nós entoamos um cântico novo, um cântico em adoração a Deus. Não é louvor, não é cantar coisas banais, que tem coisas que não tem nenhum problema, mas a importância de cantar um cântico novo que adore ao Senhor, de uma nova criatura, de uma nova vida. O Salmo 40, que você conhece, verso 2 e 3, ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico nos meus lábios, na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, dos nossos lábios tem que sair um novo cântico, um hino de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Olhem as músicas que às vezes estão louvando homens, ideologias, coisas tão ridículas, não é? Do povo de Deus precisa sair da boca do povo de Deus um novo cântico, hino de adoração ao Senhor. E esse Salmo 40 diz que a origem da música é Deus, veio dele e agora volta para ele em adoração. Muito interessante isso, né? Então nós agradamos a Deus com cânticos espirituais. O mundo precisa ouvir esse novo cântico dos nossos lábios, irmãos. As pessoas que nós conhecemos, convivemos, nos relacionamos, precisam ouvir dos nossos lábios cânticos de adoração ao Senhor. Via de regra, todo mundo gosta de cantar, mesmo que seja no banheiro, lá escondido, né, para ninguém ficar apavorado, né? Mas são cânticos novos, né, de adoração a Deus. Irmãos, como o povo precisa
ouvir isso. E eu me lembro lá de Paulo e Silas, quando estavam presos em Filipos, e eles tinham sido açoitados, estavam acorrentados, estavam num tronco de tortura, e eles cantavam e oravam a Deus. E os outros presos, ouviam, escutavam. Eles não escutavam murmurações, reclamações, eles escutavam louvor a Deus, por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Nas lutas, nas dificuldades, nas provações, louve ao Senhor. Que as pessoas ao seu redor ouçam a adoração ao Senhor em qualquer situação que você esteja enfrentando. Amém? Outro destaque aqui sobre adoração é o verso 7. Adore com a sua família. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. É bom adorar a Deus com os irmãos em Cristo, com o povo de Deus, é muito bom, irmãos, é maravilhoso, mas é importante adorar a Deus em família, com a família, com o pai, com a mãe, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, até com a sogra. Por que não, né, irmãos? Sogra é bênção também, né? Então, às vezes é fácil ajuntar a família para outras coisas. Vamos fazer um churrasco, opa! Vamos fazer um esporte, vamos lá, é aniversário, é casamento, às vezes até sepultamento, né? E tal. Mas reunir a família para um culto a Deus é mais difícil, queridos. E você sabe que até para fazer o culto doméstico é um desafio grande. Porque cada um tem a sua atividade, tem os seus compromissos, seus horários. E é difícil ter um horário em comum vamos parar, larga o celular, desliga a televisão e vamos aqui ter esse momento de adoração em família. É difícil, irmãos. Mas como é importante as crianças desde cedo aprenderem que a família tem uma hora para se reunir, para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Enfrente esse desafio. Se não puder fazer todos os dias, faça 1, 2 dias, um dia sequer, não é? Pelo menos. Há um dia que a gente pode estar juntos, nesse horário. Vamos fazer então, vamos agradecer a Deus. É importante, irmãos, reunir a família. Você lembra, nós comemoramos a Páscoa, não é? A semana passada, e ainda estamos comemorando. Hoje tem um musical de Páscoa aí, do Recarga. Então, a instituição da Páscoa, o que aconteceu? As famílias reunidas para imolar aquele cordeiro que simbolizava, estava simbolizando lá na frente, prefigurando a morte do Cordeiro de Deus, de Jesus. Então a família se reuniu para celebrar. Quando a família é pequena, vem para cá, vamos juntar essas duas famílias aqui, vamos celebrar juntos. Famílias reunidas. Quando você lê o início do livro de Jó, você vai observar que Jó intercedia pelos filhos todos os dias, e você vai perceber que Jó reunia sua família. Jó conversava com seus filhos, para saber se por acaso eles tinham cometido algum erro, algum pecado, ofendido o Senhor. Família reunida. Mês que vem, estamos aí
celebrando a família. Como é importante a nossa família, irmãos, priorizarmos a família na adoração a Deus. Priorizarmos a adoração a Deus na família. Terceiro destaque que eu faço aqui ainda sobre adoração é verso 8, adore com ofertas. Olha só, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Como é que é o resto? Olha só, trazei ofertas, tragam ofertas e entre nos seus átrios. Tragam ofertas e entre nos seus átrios, para dedicar ao Senhor. É interessante que lá em Deuteronômio 16, diz que ninguém deve se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Eu sei que tem gente que não gosta muito de ouvir falar sobre isso, mas você abre a Bíblia, irmãos, Antigo Testamento e Novo Testamento, você vai ver esse ensino de ofertar, de dizimar. Não há como fugir, não há como arrumar desculpas. O ensino da palavra de Deus é dizimar e ofertar com regularidade, com liberalidade, com alegria, com fidelidade, com fé, proporcionalidade, com obediência, com gratidão. É isso que a Bíblia toda ensina. Não é algo isolado, é algo que está permeado em toda a Bíblia. Apresentar-se ao Senhor, oferecer o melhor a Deus, primícias para Deus. Irmãos, às vezes nós queremos o melhor de Deus, E Deus nos dá o melhor, mas oferecemos o pior. Irmãos, isso é fato. Isso é fato. Se isso não acontece com você, amém, glória a Deus. Mas a realidade é essa. As pessoas não têm sido fiéis a Deus. Há um livrinho do pastor João Falcão Sobrinho, que a maioria aqui talvez nunca tenha ouvido falar, não conheceu, Mas pessoal lá foi de Irajá, não foi o Acari, por muitos anos pastor em Acari. Ele no livrinho dele fala assim, a maior bênção da fidelidade é a fidelidade, é ser fiel, é ter a alegria, a satisfação de ser fiel. Irmãos, como é importante ter a consciência tranquila, ter a alegria, a satisfação de ser fiel a Deus e oferecer o melhor para Deus, não o pior. Você já imaginou se Deus tornar o seu ganho proporcional à sua oferta? Você já imaginou isso? Se Deus tornar o seu ganho proporcional ao que você oferece a Deus. Precisamos ser generosos, fiéis. Irmãos, a nossa campanha missionária está terminando. E eu confesso a vocês que meu coração está um pouco amargurado, triste, porque nós ainda não alcançamos nem a metade do que enviamos o ano passado, queridos, com toda a pandemia, nem a metade. Por quê? O que está acontecendo? Nós temos priorizado outras coisas, não podemos fazer um certo sacrifício
pela obra missionária? Renunciar alguma coisa, tirar alguma coisa de nós, daquilo que é comum durante todo o ano. Será que eu não posso fazer esse esforço pela obra missionária? Irmãos, nós temos a última pesquisa que eu vi, 1.870 missionários espalhados em 79 países. Você pode imaginar o que é sustentar 1.870 missionários no campo? Mantê-los lá e enviar outros, porque os campos estão sedentos, estão brancos para a ceifa. Adore a Deus com seus dízimos e ofertas. Isso é adoração a Deus. Mas o terceiro destaque que eu faço ainda sobre a adoração, no verso 9, adore com santidade. Veja lá. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Como estamos nos apresentando diante de Deus? Você sabe que, e aí tem passado em novelas, né, bíblicas, pelo menos baseadas na Bíblia, que a função dos sacerdotes, né, enfim, naquele ritual todo de preparação, nos trajes apropriados, trajes santos para se apresentar diante de Deus em santidade, o cuidado de não chegar perto da arca que simbolizava a presença de Deus. Santidade. Mas é lógico, eu entendo perfeitamente que Deus está olhando mais para o nosso coração. Nosso coração. Como é que está o nosso coração, irmãos? Estamos nos apresentando diante de Deus humildemente, reconhecendo nossos erros e pecados, arrependidos, cheios de confissão. Estamos nos apresentando a Deus honestamente. Estamos nos apresentando a Deus sem nenhuma falsidade, hipocrisia, sem nenhum fingimento. Nossa vida está aberta diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Como é que é? Como é que está a nossa vida, irmãos? Porque adoração não é só no santuário, eu sei disso, você sabe também. Você, lá fora, segunda, terça, durante todos os dias, você precisa adorar a Deus em tudo que faz. Mas como é que nós estamos nos apresentando diante de Deus, vivendo diante de Deus? Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então eu preciso avaliar minha vida. Não com os outros, não me comparar com ninguém, mas na palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho para eu me ver, para eu me enxergar. A palavra que vai dizer como eu estou, como está o meu coração. Segundo lugar, segunda lição que eu tiro neste salmo aqui, uma proclamação missionária, verso 3, veja lá. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. No verso 1 já veio essa convocação, né? Para todas as terras celebrarem ao Senhor. Agora no verso 3,
a terra toda, né, precisa ouvir, ver a glória de Deus, a sua salvação. A salvação precisa ser anunciada em todas as nações, entre todas as nações. E aqui o Salmo fala do caráter universal do Evangelho, a universalidade do Evangelho. Isto é, o Evangelho é para todas as pessoas, para todas as terras, para todos os povos. Todas as pessoas, raças, tribos, nações precisam conhecer a glória de Deus, a salvação em Cristo Jesus. O verso 2 diz: eles devem bendizer o seu nome, bendigam o seu nome. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus que precisa ser conhecido. Há muitos nomes sendo divulgados, mas é o nome de Jesus que precisa ser divulgado, conhecido. Charles Spurgeon diz que ninguém é degradante demais, bem instruído demais, selvagem demais ou refinado demais para estar fora do alcance do Evangelho. Todos precisam. O Evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas e em todos os lugares simultaneamente. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Romanos capítulo 10, verso 13 a 15, que você também conhece, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E mais à frente no verso 17, ele diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. As nações precisam crer em Jesus. Para crer, irmãos, eles precisam ouvir. Para ouvir, tem que alguém pregar. Para alguém pregar, tem que ser enviado. Para ser enviado, eles precisam ser sustentados. E para serem sustentados, nós precisamos fazer o quê, irmãos? Orar e ofertar. Como é que eles vão ser sustentados sem ofertas? Sabe quantas pessoas morrem por dia, possivelmente, sem salvação? A cada segundo, 4 pessoas morrem. A cada segundo, 4 pessoas morrem. A cada hora, 6.178 pessoas morrem. Olha só, a cada hora. Quantos destes ou destas morreram com Jesus? E aí, mas isso não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver comigo. A obra missionária é feita com os joelhos daqueles que oram. A obra missionária é feita com os pés daqueles que vão aos campos missionários. E a obra missionária é feita com as mãos daqueles que ofertam. Oswald Smith, já citei isso aqui mais de uma vez, ele diz que Deus nos chamou para fazer missões. Todos os cristãos precisam fazer missões. E nós devemos ir para os campos missionários. E
se alguém não for, que envie um substituto. Este homem de Deus, que foi missionário por muito tempo, quase que não conseguiu ir pelas juntas missionárias, porque era doente, mas ele é insistente, ele não desiste, ele tinha um chamado de Deus, e ele foi assim mesmo, até sem ser recomendado por uma junta. E Deus o sustentou no campo missionário, irmãos, de uma forma maravilhosa. E quando ele não pôde mais ficar no campo missionário, pelas suas doenças, depois de muitos anos, ele na sua igreja sustentou, na sua igreja que ele era pastor, centenas de missionários. Eu disse centenas. Este homem tem autoridade para falar de missões. Leia esse livrinho, Paixão pelas Almas, que você vai gostar muito. Paixão pelas Almas. Graças a Deus, a nossa igreja, irmãos, tem ido aos campos. Tem ido aos campos. Graças a Deus. Não é? Nós vamos agora, em final de junho, início de julho, para a Amazônia. Ainda tem vaga, queridos. Pastor, mas é um esforço grande financeiro. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas é uma experiência sem igual. Sem igual. Pergunta quem foi. É uma experiência sem igual. Vale a pena enviar seu filho, sua filha. É uma experiência sem igual. Já foi gente de quase... Irmão Elias, quantos anos o irmão foi lá? Agora eu sei que já está de mais de 80. Quando o irmão foi, estava com quantos? 7, 9. 7, 9. Vai fazer o que no campo missionário, irmãos? Pergunte a ele. Foi lá, na Amazônia. Se envolveu com a obra. Pastor, não sou médico, não sou dentista, não sou enfermeiro, não sou nada. Tem algo para você fazer. A gente, na primeira vez, pergunta isso nessa área. O que eu vou fazer lá? Tem muita coisa para fazer. Tem tudo para fazer. Irmãos, se você puder ir, enviar alguém, ajudar alguém, faça isso. Vai ser uma experiência sem igual. Então, nossa igreja tem ido aos campos missionários, tem ofertado, tem orado, graças a Deus por isso. Mas precisamos fazer mais, queridos. Esse poema é uma convocação para a proclamação do Evangelho. É um poema missionário. Terceiro lugar, esse salmo também nos ensina um contraste profundo. Versos 4 a 6, veja lá. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A grandeza do Senhor é colocada em contraste com os ídolos, com os falsos deuses. O Senhor criou o céu, a terra, o mar, o universo, tudo que existe. O ser humano, ele é o Criador. Ele é o Criador, mas os homens criaram seus ídolos e adoraram como deuses. A criação constrói ídolos, deuses, aqueles que foram criados por Deus. Lamentavelmente, deuses feitos de barro, de madeira, de prata, de ouro e de tantos outros materiais aí.
E as pessoas se curvam e pedem a esses deuses falsos, que não são nada. Às vezes esses santuários são majestosos, riquíssimos, de ouro e prata, para os ídolos. Mas a grandeza do santuário de Deus é a presença do Senhor, a glória de Deus, a majestade de Deus. A presença de Deus é que faz toda a diferença no santuário. E Ele deve ser adorado assim. 1 Coríntios 8:4, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Nenhum ídolo pode ser comparado com o Senhor. Agora, lamentavelmente, irmãos, fato, idólatras, às vezes, temem mais aos seus ídolos do que muitos cristãos temem a Deus. Servem mais aos seus ídolos do que muitos cristãos que servem a Deus. Dedicam-se mais aos seus ídolos do que muitos cristãos servem a Deus. O povo de Israel, durante 400 anos, presenciou isso, essa idolatria, essa adoração a muitos ídolos no Egito. Muitos. E quando foi libertado do Egito, viu também naqueles povos vizinhos a Canaã, e até dentro de Canaã antes, a idolatria. E Deus foi muito claro, direto, para não se misturar, para não se envolver, para não ser influenciado pelos ídolos pagãos. E muitos deles, a adoração era atraente, porque envolvia prática de sexo. E, infelizmente, o povo de Deus acabou se envolvendo com muitos. Mas o salmista aqui faz esse contraste entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. As pessoas adoram sol, lua, estrelas, rios, árvores, animais, reis, imperadores, líderes, ancestrais, anjos, espíritos malignos. Adoram artistas, jogadores, astros. Semana retrasada, meu irmão lá de Vitória estava aqui, e ele gosta muito de futebol, ele assiste tudo que é tipo de jogo, e não dá nem para acompanhar, né? Mas eu assisti um jogo com ele, que era o Liverpool e outro time lá. Irmãos, eu fiquei impressionado antes do jogo, quando a torcida do Liverpool cantava. Se focalizasse, se fechasse assim a imagem, tirasse do estádio e fechasse a imagem, parecia que eles estavam num templo, adorando. Uma coisa impressionante. E estavam mesmo adorando a um time de futebol. Queridos, eu fiquei impressionado. Assim como aqui no Brasil também, né? Os torcedores dos clubes parece que estão adorando a um time de futebol. Meus irmãos, um pastor lá de São Paulo disse uma vez: eu gostaria que os membros da minha igreja
fossem fiéis, à semelhança dos fiéis torcedores do Corinthians. Essa torcida fiel, eu gostaria que muitos cristãos da minha igreja fossem assim, a Deus, fiéis a Deus assim. Queridos, há muitos ídolos. As pessoas se deixam levar. Nós somos pressionados. Até no templo, você já reparou? Tem pessoas com dificuldade de se concentrar nesse pouquinho tempo que nós temos aqui. As pessoas estão olhando para o relógio e, pastor, vai passar hoje do tempo. E eu tenho que ir em casa fazer isso e aquilo, né? Ou então está no celular, olhando a Bíblia? Será assim? Irmãos, que valor nós estamos dando ao culto a Deus, à adoração a Deus. Queridos, Deus merece o melhor de nós em tudo, do nosso tempo, da nossa adoração, do nosso culto. Ele é digno de toda honra e glória. Ele é digno de ser exclusivo. E as pessoas nem na hora do culto às vezes conseguem. Como você adora a Deus, como você ama a Deus, de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento, de toda a alma. O verso 10 diz assim: digam entre as nações, reina o Senhor. O Senhor é rei, Jesus é rei, é seu rei, é o seu Senhor, é o seu dono. Tudo que você é e tem pertencem a Deus. Fica aí para nossa reflexão. E para terminar, o último ensino que eu tiro aqui deste salmo é um alerta profético, um alerta de juízo. Verso 13, veja lá. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Por incrível que pareça, irmãos, nesse hino missionário, há uma que é convocada, né, a terra toda a louvar o Senhor, a igreja a proclamar o Evangelho. Por incrível que pareça, há um alerta aqui profético, sabe, um aviso profético sobre a volta de Jesus, o juízo final, sobre o julgamento final. E os povos serão julgados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, 31, 34, 41, 46, você conhece? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Preste bem atenção. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Verso 41, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46, esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Jesus virá pessoalmente, inesperadamente ele virá inescapavelmente, ele virá repentinamente, visivelmente,
audivelmente, triunfantemente, ele virá. Assentado no seu trono, julgará as nações. Aquele que é Criador, Redentor e, por fim, Juiz. Julgará com justiça, perfeita e absoluta justiça. Não haverá engano, irmãos. Não haverá fraudes, manobras. Não haverá brechas. Não haverá adiamento. Não haverá injustiças. Todos terão que comparecer diante do justo juiz. Os ímpios para a condenação. Às vezes a gente pensa no julgamento só dos ímpios, mas a Bíblia diz que todos nós estaremos lá. Nós seremos julgados também. Eu e você seremos julgados. 2 Coríntios 5,10, Paulo diz assim: cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não é obras meritórias para a salvação. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de vida, de procedimento, de comportamento. O que eu fiz da minha vida? É isso que Paulo está dizendo. O que eu fiz com as oportunidades que Deus me deu, com os talentos que Deus me deu, com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. O que eu fiz com meus bens, com meu dinheiro? O que eu fiz da minha vida? É isso que Paulo está dizendo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, irmãos. Não sabemos o dia nem a hora, mas virá. E todos nós estaremos diante do Senhor. Então, nessa poesia do Salmo 96, nesse hino missionário, vemos aqui 4 grandes verdades. Uma tríplice ordem de adoração: adorar em um cântico novo, com a família, com ofertas, com santidade. Há aqui um ensino sobre a proclamação missionária. A igreja, o povo de Deus é convocado a anunciar as maravilhas do Senhor, a glória do Senhor. Há um contraste profundo aqui, ensinado nesse salmo, sobre o Criador e os ídolos. Os cristãos adoram o Criador, não a criação. E há um alerta profético sobre o juízo final. Jesus voltará e julgará todas as pessoas. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Qual a nossa reação, queridos, diante desse hino missionário? Diante dessa convocação de Deus para todos os povos o adorarem, para a sua igreja anunciar a sua glória, as suas maravilhas? Qual é a nossa reação, a nossa resposta? Quantos perdidos sem salvação? Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Da nossa família, do nosso convívio, do nosso conhecimento, daqueles que estão longe, chineses, japoneses, africanos, mas estão longe. Ó o ombrozinho assim, estou nem aí. Será, irmãos? Nós somos responsáveis por essa geração. Eu e você somos responsáveis por essa geração. Nós precisamos anunciar as verdades da palavra de Deus. É nossa responsabilidade ganhar vidas para Cristo. Eu já falei aqui que eu gosto muito de filmes de aventura, de ação, épicos, gosto. Mas há dramas que mexem conosco. E há alguns filmes, dramas que mexem com o nosso coração. E um dos que eu posso recomendar a você, se não assistiu ainda, é A Lista de Schindler. Você sabe que é baseado numa história real,
na época da Segunda Guerra, Grande Guerra, quando um alemão, Oskar Schindler, um empresário, ele, para salvar judeus lá do Holocausto nazista, das câmaras de gás, milhares morreram assim, ele então emprega na sua fábrica judeus, o máximo de judeus que ele podia, ele empregou para resgatar, para não irem para as câmaras de gás. E o filme fala sobre isso. Mas no final do filme é algo assim dramático. Terminou a guerra e os judeus que ele salvou, conseguiu salvar 1.100 judeus. Estavam assim para partirem numa linha férrea e eles se juntaram para agradecer a Oskar Schindler. Eles estavam ali, o representante dos judeus, e dizendo o quanto eles eram gratos por ter salvado todo aquele povo. E aí é o drama. Ele diz assim, ele olha para o carro, se eu tivesse vendido esse carro, eu poderia ter comprado mais 10. Eu poderia ter salvado mais 10. Aí ele tira o broche de ouro, diz, se eu tivesse vendido esse broche, eu poderia ter comprado 2 pessoas, salvado 2 mais, ou pelo menos uma. E ele cai em prantos, dizendo, eu poderia ter salvado pelo menos mais uma vida, mais uma pessoa. E eles estão ali ao redor do homem, agradecendo, e entregam uma aliança a ele, que eles fizeram de ouro, e por dentro tinha uma mensagem, escrita em hebraico, dizendo assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Irmãos, eu acredito que o nosso sentimento será pior no dia do juízo. O nosso drama e o nosso choro será pior, porque nós vamos lamentar não ter feito mais para salvar pelo menos mais uma vida. Uma vida. A gente não tem detalhes de como será, o que nós vamos sentir, o que nós vamos lembrar, mas eu fico imaginando os que estiverem à direita de Deus, de Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, para possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu fico imaginando, e eu, graças a Deus, porque tenho Jesus, estarei lá, né? Eu fico imaginando os que estiverem à esquerda, eu vendo. Por que eu não falei? Por que eu não fiz mais? Por que eu não insisti mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não vivi mais o Evangelho? Para salvar pelo menos mais uma pessoa. Alguém disse que quando chegarmos no céu, vão nos fazer 2 perguntas. A primeira, quantos estão aqui por sua causa? Que você ajudou.
que você evangelizou, que você sustentou o missionário para ganhar. Quantos estão aqui por sua causa? E a segunda pergunta será: quantos não estão aqui por sua causa? Irmãos, nós precisamos refletir sobre o propósito da nossa vida, o que estamos fazendo aqui, qual a razão da nossa existência, qual o propósito, essa vida tão passageira. Curva a sua cabeça, por favor. Fala para Deus, ore ao Senhor. Se for preciso pedir perdão pela sua omissão, pela minha omissão, vamos fazer isso, queridos. Nos omitimos, cruzamos os braços, passamos a vida olhando para o nosso umbigo, esquecemos dos outros, de alguém que está perto de nós, ao nosso lado, sofrendo, precisando de ajuda, de uma cesta básica, de uma oração. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Fala para Deus. Deus está falando ao seu coração, para você se informar mais sobre a obra missionária, para você conhecer os nomes dos missionários e orar por eles. Deus está falando ao seu coração para você ofertar mais, sustentando esses irmãos e irmãs, essas famílias que estão lá no campo missionário, como a missionária Jaqueline, que esteve conosco domingo passado, atendendo aquelas centenas de crianças, levando o evangelho, levando o pão, um pão multiplicado. Irmãos, como é importante sermos fiéis ao Senhor, entregando dízimos e ofertas, crendo que Ele é o sustentador da nossa vida. Precisamos ser generosos e amar, ajudar, socorrer aos que estão perto e aos que estão longe, aos que conhecemos e não conhecemos. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a ser igreja, a igreja que devemos ser, verdadeira, conforme a tua palavra. Ouve, Pai, a nossa oração
desperta-nos mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.